pro Rodrigo. Estamos gravando. Pessoal, a nossa intenção é ser bastante prático, tá? Então, o Rodrigo ele vai puxar bem aí, vocês vão perceber, a gente está aqui junto, acompanhando. E, assim, vocês podem e devem trazer pergunta, tá? Tragam perguntas, falem, comentem, enfim, isso é importante, sabe? Para enriquecer aqui a conversa, para que a gente possa chegar num bom termo. Então, aproveitem o melhor que o Rodrigo pode oferecer, porque, assim, de verdade, vocês estão recebendo um conteúdo muito, muito precioso aqui hoje, e acho que isso vai fazer bastante diferença aí para o dia a dia de vocês. Assim, vocês vão ver as aplicações, essas coisas todas que são muito importantes. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, deixar o Rodrigo se apresentar. O Rodrigo trabalha aqui junto com a gente na Pingback, nos ajuda profundamente nessa parte de finanças, modelagem, fazer todos os nossos cálculos de previsibilidade, provisão, receita, lucro, faturamento, chicanas extremamente importantes aqui dentro e fora do Brasil, de como a gente operacionaliza melhor o negócio. Enfim, um grande entendedor de CAC LTV, pode contar aí o seu currículo também, mas um grande entendedor de CAC LTV, profundamente aí requisitado aí por diversos outros negócios e empresas diferentes para falar a respeito desse assunto. Então, assim, aproveitem, porque assim como a gente conversou com o Edmar e foi uma raridade, inclusive, foi legal que eu comentei isso com o Rodrigo hoje. O Edmar, quem acessar o perfil do Edmar, né? O Edmar esteve com a gente na mentoria anterior, mas o Edmar comentou hoje nos stories dele falando do começo da Rock Content, que chamava Everwrite antes, e que começou como AI, né? A gente tinha contado essa história aqui para vocês, por isso que eu falei assim, pô, o cara, ele trabalha com AI, é o primeiro cara que eu conheço que já vinha trabalhando com inteligência artificial desde, sei lá, décadas antes da gente falar sobre esse negócio aqui. Mas é isso, tá apresentado aqui. Rodrigo, por favor, conta um pouquinho mais sobre sua carreira rapidinho, o que você fez, por onde você passou. E, assim, se você não quiser também, não conta, faça o que você achar mais legal aí. Conta, Tá faz o seu rolê aí. A gente está aqui junto para ir passando os pontos aqui à medida que a gente vai avançando juntos. Maravilha, muito bom, Matt. Boa noite, pessoal. Gente, uma apresentação rápida. Eu estou no mercado de tecnologia também há cerca de 20 anos. Comecei a empreender em 2001. Tive algumas startups que foram algumas bootstrap, outras vendidas. Tive uma experiência no exterior. Depois eu coloco meu LinkedIn aqui. Quem quiser saber assim, com mais detalhes, pode ver lá. Estou em todas as redes sociais também, para quem tiver interesse. Depois eu deixo os links aí. Mas o meu... Sigam o Rodrigo no Twitter, tá? É um dos melhores perfis para vocês seguirem. Eu vou colocar os links aqui agora no chat para vocês. Beleza. Mas o assunto da minha especialidade, pessoal, é essa área que eu chamo de finanças digitais, ou finanças da nova economia. É uma área que eu acho que, assim, realmente ela é muito interessante, ela é até fascinante em alguns aspectos, porque existe um jeito novo de olhar para as finanças de um negócio, sabe? Existe uma forma diferente da gente olhar para negócios digitais. E isso não é, assim, criatividade, inovação, nada disso, é matemática, tá? Matemática, às vezes, até rigorosa, às vezes até avançada. E por que, de repente, a gente está falando assim, poxa, a contabilidade existe há 500 anos, a área financeira, né, existe, sei lá, quanto tempo também, pelo menos um século. O que tem de tão diferente agora para falar que, finanças, que no fundo é uma matemática, é diferente? Olha, algumas coisas, mas eu vou falar da principal delas, tá? A principal delas é que agora, o típico negócio na área de tecnologia, né, que costuma ter receita recorrente, o que acontece com ele? Ele tem um deslocamento temporal na sua receita e despesa. E o que acontece com isso? Quando você tem uma padaria, você vai olhar no mês receita e despesa, se a receita foi maior que a despesa, teve lucro e pronto, acabou, sabe? Não tem mais nada que pensar. Agora, num negócio em que você investe hoje num cliente para ter um retorno ao longo do tempo, e você não sabe se esse retorno virá, etc. e tal, essa lógica se inverte completamente. Então, né, muitas vezes, por incrível que pareça, o prejuízo pode ser um excelente negócio. Eu tenho uma maquininha, por exemplo, né, o tal do CAC LTV, que a gente vai falar aqui. Né? O que é o CAC? O que eu gastei para trazer um cliente. O LTV é o que ele vai trazer para mim ao longo do tempo. Só que eles têm uma diferença.
o CAC está no presente, o LTV está no futuro. Então, o CAC fica fazendo sua empresa ter prejuízo. E o LTV não. E o mais incrível é que o LTV ele não aparece em lugar nenhum, né? Ele não está no seu balanço, não está na sua DRE, não está em nenhum desses lugares. Agora, se você tem uma maquininha lá que você coloca R$10 e sai 100, mesmo que esse 100 venha ao longo do tempo, porra, você está fazendo um excelente negócio. E você precisa entender isso, tá? Então, gente, como vocês pediram, a gente vai fazer um formato aqui extremamente prático. Na verdade, eu nem vou usar slide, eu vou usar o coração de um curso que eu tenho aqui, de uma mentoria que dá quase 20 horas, e que realmente assim, é um material que, pô, até onde eu saiba, talvez seja um único em língua portuguesa sobre esse assunto. O Matt falou que vai dar uma camisa do Galo para quem encontrar um outro material como esse em língua portuguesa. Essa aí eu posso dar mesmo, porque eu não vou precisar dar, né? Então tá tudo certo. Mas então, vamos fazer o seguinte. Como aqui a questão é ser mais prático e menos conceitual, você tem que colocar como host, Matt, para eu compartilhar aqui telas. Tá, pera aí, deixa eu ver aqui como que eu faço isso, porque a gente vai vivendo O co-host. tecnologia. Aqui, ó, make host. Pera aí, deixa eu ver aqui se tem como fazer todas essas operações em poucos segundos. Deixa eu ver. Make host. Change host. Pronto. Tá Beleza. feito. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Já mandei lá no grupo a primeira planilha que a gente vai usar. Muito simples, e que eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês entenderem aqui o começo dessa conversa. E se em algum momento a falta de conceitos, né, que eu não vou gastar muito tempo conceitualizando, ela, vamos dizer, pesar negativamente, me avisem e fala, cara, não estou entendendo bem o que você está falando, tal, e a gente para e fala um pouquinho mais de conceito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiríssima coisa, quando a gente vai analisar comportamento de cliente, a gente precisa entender o conceito de coorte, tá? Se a gente não fizer essa separação por coorte e fizer como a maior parte das empresas faz, e analisa a base de clientes como um todo, a gente vai ter números muito grosseiros. Que eu não chegaria a dizer que eles são inúteis, mas eles são ruins, sabe? Eles escondem uma série de coisas. Então, para quem não conhece, uma organização de clientes em coorte segue uma matriz como essa que vocês estão vendo aqui, sabe? Muito simples. Aqui, por exemplo, a gente está dizendo que no Q3 2019 chegaram 100 clientes, depois ficaram 80, 66, e por aí vai. E para cada um dos nossos períodos, a gente vai fazendo a mesma coisa. Quando a gente totaliza aqui embaixo o número de clientes que chegaram ou que sobraram, que restaram dos cortes anteriores, o que a gente tem? O nosso total de clientes do nosso negócio, ok? Com uma matemática, uma aritmética muito simplesinha aqui, aqui embaixo a gente viu o total, na diagonal a gente está vendo o número de clientes que é adquirido em cada momento, tá? Então aqui chegaram 100 clientes, foram adquiridos 100, aqui 110, 121, por aí vai. Com uma continha bem simples, a gente vê quantos foram perdidos, e fazendo uma proporção entre os clientes perdidos e quantos clientes eu tinha anteriormente, eu tenho o que pode ser mais corretamente chamado de overall churn, tá? O churn geral da base, tá? Isso aqui é o churn que as empresas usam na melhor das hipóteses, tá? Só que a gente vai ver que tem uma série de problemas aqui, e por isso a gente precisa entender os padrões em cima de coortes, tá? Então, essa aqui é praticamente a última vez, tá, nessa conversa nossa, que a gente vai falar de um indicador que é calculado sobre a base toda de clientes. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um coorte desses, como esse aqui, por exemplo, do 3Q 2019, e a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Na real mesmo, para quem faz um trabalho sério nessa área,
Não existe um churn da empresa, tá? Existe um churn de um coorte de clientes da empresa. Ah, pô, mas você junta tudo, faz uma média. Porra, é claro, você pode fazer o que você quiser. Mas se você quiser realmente fazer uma coisa mais cuidadosa, você precisa pensar dessa forma. Pô, Rodrigo, mas por que eu não posso pensar no churn geral do meu negócio? Daqui a pouco a gente vai ver até de forma gráfica, vai ficar bem claro isso para vocês, mas o que acontece é o seguinte, a maior parte do churn acontece nos primeiros períodos depois da aquisição de um cliente, tá? Então, a maior parte dos clientes, vamos dizer, num plano mensal, a maior parte deles vai embora nos 6 primeiros meses. Isso acontece em toda a empresa, tá? Isso é uma lei da física. Agora, qual que é uma consequência disso? A consequência natural disso é que quanto mais clientes eu trago para a minha base, mais churn eu tenho. Então, se você analisar no geralzão da coisa, tá? Nesse overall aqui, que é o que todo mundo faz assim na melhor das hipóteses, você vai estar crescendo, tendo um churn que é esperado, que faz parte do jogo, e vai falar, caraca, meu churn aumentou. Não, seu churn não aumentou. Agora, quando você faz uma divisão por coorte, você entende isso, tá? De forma muito clara. Então, a primeira questão que eu gostaria de deixar muito clara aí para vocês é essa, tá? Que a gente precisa ter esse entendimento de coorte. Por fim, o que é coorte? Coorte é se dividir os seus clientes em períodos de chegada, períodos que eles entraram no seu negócio. Se a gente pegar a palavra no dicionário, vai estar falando corte, tá? Mas nesse contexto nosso, não é um corte qualquer, não, tá? É como se, em vez de falar assim, corte de aquisição, de período de aquisição de clientes, a gente simplesmente fala coorte de uma forma mais simples. Rodrigo, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Porque como você está como host, você vai ter que ir aprovando o pessoal que está entrando aí Ah, na tá. sala. Deixa eu ver se eu Então, consigo. admitido. Não, tranquilo. Você Eu consegue só não fazer isso estava... por aí? Consigo. Não, Tá, beleza. só dá Então, um clique, não tem problema, não. sempre que aparecer na sua tela aí o pessoal aí, você pode ir aprovando aí. É só para não ter que fechar a sala, abrir de novo e eu não te interromper mais, tá? Aí, pessoal, sempre que tiver algum caso aí você cair, voltar, avisa no grupo do WhatsApp, eu olho aqui. A gente já tá atento aí para isso, tá? Desculpa aí, Rodrigo, desculpa te interromper. Aí só você pode ir aprovando aí direitinho, já que você tá como host nesse momento, aí você vai aprovando aí, tá tudo bem. Tá tudo E qualquer tranquilo. coisa eu chamo você aí também, só para sobre esse assunto especial, mas sem te cortar de novo, aí, desculpa. Não, sem problema. Então, aproveitando aqui, né, tem corte tipo safra? Sim. Na verdade, se for pensar safra, é um ótimo nome para corte, né? Às vezes a gente fala, pô, tal palavra não tem uma tradução boa em português. Eu acho que esse caso, na verdade, tem uma excelente tradução. É porque é como se fosse assim, você colheu aqueles clientes naquele período. Os clientes que chegaram naquele período. Um termo que é muito usado também, mas em português fica meio esquisito, é tipo nascimento, né, que é quando o cliente nasceu para o negócio. Antônio está perguntando aqui, essa análise pode ser feita para venda de produtos ou fica restrita apenas para SaaS? Cara, ponto importantíssimo aí. A questão aqui não é ser produto ou serviço. A questão é ser uma relação contratual ou não contratual, tá? O que eu chamo de contratual? O SaaS é uma relação contratual. Você sabe muito bem quando é que um cliente foi embora, quando é que teve um churn, né? Que a gente chama quando a gente perde um cliente. O momento em que o cliente nasce é uma pergunta simples, porque a gente pode simplesmente olhar a primeira transação que ele fez com a empresa. Então, aquele é o momento que o cliente chegou para o negócio. Pronto. Agora, quando a gente está tratando de um negócio não contratual, tem uns detalhezinhos a mais, sabe? Que a gente pode até conversar melhor um outro dia, mas eu acho que ficaria mais simples a gente entender a modelagem contratual, aí futuramente, uma outra conversa, tudo a gente pode entrar para a relação não contratual. Mas existe uma base que é muito parecida, tá? Muito parecida mesmo.
Ou então, como eu comentei lá no grupo hoje, quem tem relação não contratual pode fazer meio que uma gambiarra, falar assim, olha, eu vou considerar que se o cliente ficou 1 ano sem fazer compra, ou 6 meses, houve churn, e fazer uma tabelinha desse tipo. Também, assim, pode ser, não é a forma mais correta de trabalhar, mas é ok, sabe? Não é tão ruim assim também não. Beleza, pessoal? Então, eu já vou fechar por aqui e a gente vai partir aqui para a Rapidinho, nossa Rodrigo. próxima. Deixa eu tentar entender uma coisa só. O que que você coloca como pedidos ali? Perdidos, na verdade, né? Que eu não consegui achar um racional ali da conta entre um e outro. Eu queria só entender sobre. Por favor. Ah, tá. Aqui eu estou basicamente fazendo o seguinte. Não, eu já fechei a planilha, mas basicamente eu estou olhando quantos clientes continuaram comigo, eu estou vendo quantos que eu ganhei naquele período e estou fazendo a diferença para ver assim, quantos que eu perdi para ficar com aquele número de clientes. É basicamente um delta, uma diferença que a gente faz ali e a gente chega no churn daquele período. Porque pelo que eu entendi ali, você estava colocando que a matriz diagonal era sempre novas aquisições, correto? Perfeito. Então, no caso, se eu não me engano, o primeiro era 100, o segundo era 120. E aí o Ah, churn do primeiro era 20 ali. Então, 100 mais 120 está falando de 220. Menos 20 daria 20 de perdidos ali. Seria isso que você está querendo? me dá só um minutinho aqui para eu abrir, que aí fica mais fácil da gente conversar com os números na nossa frente. Beleza. Só um instantinho para eu compartilhar aqui de volta. 6.1. Ok. Beleza, você Aqui no coloca. caso, a gente tinha 100 clientes, né? A gente perdeu 20 e a gente adquiriu 110 clientes. Tá, mas essa matriz do 20 e 36, o 36 seria os 121 que entraram? Porque você está colocando como. É uma sequencial, então é 100 e entraram 10, aí eu tenho 110? Ou entraram 100, depois entraram 110, depois entraram 121? Eu queria só entender esse racional da sua planilha. Ah, tá. Não, aqui eu adquiri 100 clientes, eu adquiri 110, e aqui, nessa última linha aqui, eu tenho os totais de cada momento. Então, por exemplo, no Q3, eu tinha 100 clientes, que acabaram de chegar a 100. Depois, aqui no 4Q, eu tenho 80 clientes que sobraram do corte anterior e mais 110 que acabaram de chegar. Beleza, minha pergunta é 36, por exemplo. O 20, beleza. Você pegou ali 100 menos 80, 20. O 36 não seria o 66 menos 100, vezes menos 1? Na verdade, seria 34? Uh, o 36, talvez se eu colocasse essa informação na horizontal aqui embaixo, ele ficasse até mais fácil de ler, viu? Porque, como ele está aqui na vertical, ele se confunde um pouquinho com o corte. Sendo Eu que, na pensei que seria verdade, exatamente do primeiro, ali no não, corte de é, 3,19 e seria em relação a ele, mas não é então, hein? É como se fosse não, o somatório lá embaixo. exatamente. Eu posso até fazer uma Beleza. versão nova e colocar isso na Não, de boa, era horizontal. só para entender mesmo. De boa, de boa. Não, Peguei eu aqui. acho que, mas até um ponto interessante, eu acho que a leitura vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu acho que teve alguém que levantou a mão. Foi eu levantei a mão. Na verdade, eu acho que a perda dos 36 é no período. No Q3,19 Ex- perde do 80, que aí seriam 14, e no Q4,19 perde 12, que aí somando dá 36. Exatamente, exatamente. Eu acho que o fato de eu ter colocado isso na vertical ficou parecendo que é do coorte, mas na verdade é temporal. Exatamente. Eu até posso fazer uma versão nova. Essa versão já está lá no grupo, né? Né? É só copiar aqui para baixo, não tem muito erro. Mas beleza, pessoal. Então agora vamos partir aqui para o nosso próximo passo, que é a chamada retenção geométrica. Me dá um minutinho que eu vou colocar isso lá no grupo também, para quem quiser acompanhar, fica mais fácil.
É o 3.2 aqui. Beleza. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer uma modelagem, tá? Que é a mais simples que existe, mas que em alguns aspectos ela ainda tem utilidade, ela funciona. Eu vou explicar melhor quando ela deve ser usada e quando ela não deve ser usada, tá? Infelizmente, tem um recurso aqui que a gente vai utilizar, que ele funciona melhor no Excel, tá? Então, para o Google Sheets até tem aqueles suplementos, né? Aqueles recursos que a gente consegue acrescentar, mas não funciona muito bem, tá? Então, a princípio, o que a gente precisa aqui é do Excel mesmo. Eu coloquei um passo a passo aqui, vamos ver se dá para ficar bem claro para todo mundo. Primeira coisa, gente, como eu acabei de falar, vamos esquecer base de clientes como um todo, tá? A base de clientes ela acaba sendo um conceito muito que a gente usa lá no final, depois na hora que a gente junta todos os coortes, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um coorte hipotético meu e simplesmente transcrevi quantos clientes, quantos usuários havia naquele coorte ao longo do tempo, tá? Isso é um dado histórico que para qualquer empresa, né, que seja relativamente bem organizada, não tem muita dificuldade, né, dele ser retirado, né? Então, é tão simples quanto isso. A gente tem um mês, a gente tem o número de clientes e a gente tem uma simples proporção de quantos sobreviveram ao longo do tempo. Como a nossa base aqui é 100 mil, fica fácil de ver, né? 74 mil, 70%, 74%, 62%, por aí vai. Beleza? Então, até por enquanto, é só uma transcrição de dado histórico. Agora a gente vai vir aqui para o nosso passo 2. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho os índices reais que estavam no passo anterior, tá? Aqui não tem nenhuma novidade. Mas agora eu quero ter a minha curva de sobrevivência, de retenção de clientes ao longo do tempo, eu quero ter uma modelagem matemática para ela, tá? Porque eu quero saber qual é o meu churn, eu quero saber uma série de coisas. O que eu vou fazer? Para começo de conversa, eu vou jogar um número absolutamente arbitrário aqui, que, sabe, colocar 1, 2, 3, 4 ou 80% não faz a menor diferença, só para realmente preencher, e vou trabalhar com esse número. Então, nesse método, né, que é chamado de geométrico, o que a gente está fazendo? A gente está multiplicando o nosso número de clientes por 0,8 período a período. Então, 100, 80%, 64%. Essa continha de multiplicação aqui, ó. Quem quiser olhar aqui, ó, a fórmula do Excel, ela está lá e multiplicando por 80% até o fim, tá? Tão simples quanto isso. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? É o seguinte. Eu estou querendo criar um modelo que ele seja o mais parecido possível com a realidade. A realidade são os índices que eu tenho aqui do meu histórico, ok? O meu modelo matemático é esse que começou de um jeito meio arbitrário aqui. Como que eu vou fazer para que o meu modelo fique mais parecido com a realidade? A primeira coisa, a gente vai usar uma técnica da estatística, que é simplesmente fazer o seguinte. Eu quero saber o erro entre o real e o projetado. Porra, tão simples quanto isso, cara. Eu quero que o meu erro seja menor. Então, vamos ver que erro que é esse? Pô, subtração. Subtrair o real do projetado. Só que, além disso, para a gente não ficar com números negativos, a gente vai levar cada um desses números ao quadrado. Tá? O pessoal da estatística tem outras razões para isso, mas que não é o nosso escopo aqui. Ok? Então, agora a gente tem qual que é a diferença entre o nosso projetado e a realidade. A gente sabe o erro,
E a gente elevou esse erro ao quadrado para a gente conseguir tratá-lo de uma forma melhor. Agora, a gente vai dar um passo além. Eu não quero que o erro de uma dessas linhas aqui seja menor. Eu quero que a soma de todos os meus erros seja o menor possível, tá? Que é chamado de soma de erro ao quadrado. Vou voltar com 80% aqui, só para a gente fazer as coisas na prática. Então, o que eu vou fazer para que o meu erro seja o menor possível? Eu vou vir aqui no Excel em Dados, Solver, tá? Isso vem em todo Excel, mas ele precisa, às vezes, de uma configuraçãozinha muito simples para que ele apareça, mas não precisa nem baixar nada. E eu vou falar assim, Excel, faça sua mágica, e eu quero que você faça com que o meu erro seja o menor possível. Mas o que ele pode manipular para que o meu erro seja o menor possível? Aqueles 80% lá que eu chutei, que é a minha taxa de retenção, tá? Que eu coloquei só como parâmetro inicial. E a única coisa que eu falar que eu quero que esse número aqui fique entre 0 e 1, porque eu estou trabalhando em algo que fica, né, por definição, entre 0 e 100%. Não faz sentido uma resposta aqui que seja 143, né? Então eu vou clicar aqui e falar resolver. Deixa ele fazer a mágica dele. E aí, o Excel me diz que fala, olha, sabe aquele 80%? Na verdade, se você quiser que o seu modelo seja muito parecido com a realidade, aquele 80%, na verdade, deveria ser 90,7%, que é a retenção. E quando a gente sabe da retenção, automaticamente a gente sabe do churn, que um é complemento do outro. Tá? Por definição, retenção mais churn é igual a 1. Né? Churn, retenção, é 1 menos retenção. Tá? Então, agora, a gente tem aqui o nosso churn. E vocês querem saber de uma coisa? Se você precisa ter um número de churn para apresentar, que logo a gente vai ver que, enfim, existem outras opções, mas que muitas vezes o mais prático é falar o meu churn é de tanto, pelo menos para aquele determinado coorte. Essa é a forma mais correta de você fazer esse cálculo, tá? Não adianta você chegar aqui, né, e ver, né, retenções diferentes para cada passo, tá? Só que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a prova dos 9. Vamos colocar assim, legal. Vamos colocar aqui o modelo que é a realidade, tá? Que é essa linha azul, e o modelo que é projetado, e vamos bater um com o outro. Olha, vamos dizer que é o seguinte, o nosso projetado, ele tem um problema que ele só tem uma variável, tá? Que daqui a pouco a gente vai resolver esse problema. Ele não consegue, por isso, ter uma queda forte no início e depois uma estabilização na frente, como a gente está vendo aqui na linha azul. Ele tem que ter uma queda do mesmo ritmo o tempo todo, que é o 90 e tantos por cento ali de retenção, 90,7. Então, eu nunca conseguiria acompanhar essa linha. Mas se for para a gente fazer uma média, tá? Essa aqui é a forma de se fazer. Ah, João, qual que é o churn aí do negócio? É exatamente isso aqui que você vai fazer. Você vai pegar esse template aqui e vai colocar seus números. Agora, para quem ficou com uma pulga atrás da orelha, tem toda a razão em ficar mesmo, porque olha aqui, esse aqui é a linha real e essa laranja é o projetado. Se a gente fizer uma extrapolação até imaginária dessa linha azul, a gente vê que naturalmente ela está indo um pouquinho mais estável aqui, né? Ela tá se estabilizando um pouco mais. Ela não está tendo essa queda tão forte como a da projetada. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando para dizer que isso aqui é a melhor forma de você calcular o seu churn. Se você quiser ter um número, fala, meu churn é tanto, você vai fazer isso aqui. Isso aqui é um bom método para trabalhar com dados do passado, porque ele pega ali tudo que é do passado e faz uma média. Mas isso aqui é um método horrível para se trabalhar com projeção de futuro, tá? Isso aqui, quem usa esse método, nem muita gente usa, para projetar futuro, o que ele vai fazer?
ele vai supor que ele tem uma queda muito mais rápida na sua base de clientes, e lá na frente, na hora que for calcular o LTV, ele vai ter um LTV que pode ser, assim, a metade do real. Tá? Ele vai ser muito mais baixo que o real, porque ele supôs que, no momento aqui, 35, por exemplo, eu praticamente não teria mais clientes, sendo que, na verdade, ele teria sim, sabe? Essa curva estaria passando por aqui. Ok, pessoal? Então, sobre o método geométrico é isso, tá? Mais uma vez, usem para calcular o churn, se quiser ter um número, usem para ter uma média de como foi o seu churn no passado, mas nunca usem, tá? Ao contrário do que você vê na internet inteira por aí, para fazer cálculo de LTV, porque o LTV, por definição, é uma extrapolação. Tá? Você vai ver o que é o futuro, né, de o que seu cliente vai te gerar de lucro para o futuro, e vai trazer aquilo ao valor presente. Senão você efetivamente vai desvalorizar muito o seu negócio. Essa planilha já está compartilhada, né? Dúvidas até aqui? E agora a gente vai Rodrigo, por que entrar a no... maioria do pessoal na internet ele acaba seguindo um caminho contrário com relação a essa questão de fazer o cálculo da LTV dessa maneira, vamos chamar assim, equivocada? Existe alguma escola nesse sentido que acabou levando a maioria dos comentários para esse caminho? O que foi que pegou? Eu acho que foi o seguinte, Matt, quando a gente pega os melhores autores das antigas, tipo ali entre 2008 e 2012, o pessoal, o estado da arte era fazer desse jeito, sabe? Ainda não havia a compreensão de que isso não funciona tão bem. Daí para frente surgiram novos modelos, que eles são um pouquinho mais complexos. E eu acho que, porra, nego olhou, por exemplo, aquele cara lá daquele site excelente, chama For Entrepreneurs, me esqueci o nome, alguma coisa Stock. David Stock, Porra, O artigo dele, Multi-Axis Pricing, é o artigo mais importante que qualquer empreendedor tem que ler na sua história e demora alguns anos para você entender. Você lê ele uma vez, 2, 5, 10, 14 e alguns anos para compreender um artigo do cara. Não, e assim, né, de fato, o cara é muito bom. Ele ensinou a fazer dessa forma. Eu acho que depois, quando essa área foi evoluindo, as pessoas que realmente não estavam acompanhando mais de perto falaram, puta, cara, que preguiça. Não, tá bom do jeito que eu aprendi, não vou complicar as coisas para mim, não. Acho que realmente é a única explicação que eu consigo imaginar mesmo. Faz sentido. E assim, essas coisas vão evoluindo, né? A gente vem vendo aí ao longo do tempo como não só a parte de cálculo, etc., como essas coisas estão muito mais claras e muito menos chutadas, muito mais, entre aspas, científicas, o que, tipo, por um lado, gera um pouco mais de complexidade num primeiro momento, ou seja, a gente assusta um pouco. Não sei se vocês estão assustados, né, com essas planilhas, às vezes um pouco complexo alguns números, etc., mas quando a gente vai dominando isso um pouco mais, vai entendendo com mais profundidade, aí a gente vê que realmente faz sentido. E essa conversa toda, tipo assim, a gente não precisa saber disso, a gente não tem tanta necessidade e tal, cara, não vá por esse caminho. Se a gente não controla os instrumentos, e se a gente não sabe ler os instrumentos que estão diante de nós, a gente não vai ter capacidade de controlar o avião que a gente está pilotando. Simples assim. Tem uma mão levantada ali do Antônio. Fala, Antônio. Então, o Nino falou que a gente pode trabalhar, no caso, uma análise dessa, vendo uma perspectiva de contratações, né, contratos. No caso, para formação de franquias, isso pode ser uma análise que pode ser levantada, no caso. Se for uma relação contratual em que existe, né, uma relação de recorrência e tudo, sim, com certeza. Na verdade, o modelo ele é indiferente ao produto, sabe? Ele poderia ser usado pela editora Abril para fazer modelagem do LTV da revista Veja. Aí, realmente, assim, se é produto, se é serviço, é indiferente. Cara, eu pergunto isso porque, assim, eu estou fazendo uma prospecção de DRE para o meu aplicativo, o qual houve interesse de um cara que queria fazer uma franquia para ele. E aí, eu estou vendendo o aplicativo que eu desenvolvi junto com a minha equipe, e aí, no fim,
A minha dificuldade é fazer essa modelagem, né? Como é que eu posso fazer a modelagem para estar informando quantas lojas, quantas lojas vão ser rentável para ele no final? Porque não adianta ele ter uma equipe de desenvolvimento se aquilo não vai ter não vai ter lucro no final das contas, né? E aí, essa dificuldade maior é mais na questão da elaboração do próprio DRE, né? Cara, eu tenho um material sobre DRE que eu posso compartilhar com vocês. Até bem explicadinho. Terminando aqui, eu procuro onde que ele está, explicando assim, cara, porque, né, abrindo um parênteses aqui no nosso assunto principal, existe um padrão de DRE para empresas de tecnologia, muito claro, sabe? Se você olhar assim, o DRE da Microsoft, da Meta, do Google, todos seguem o mesmo padrão, tá? E quem não segue é realmente porque, enfim, não está tão organizado, ou porque não sabe que existe essa forma melhor de fazer as coisas. Eu posso compartilhar isso com vocês. Se eu esquecer, me cobra no grupo, mas terminando aqui essa apresentação, eu compartilho lá no grupo. Rodrigo, Oi, Daniel. uma dúvida. A questão dessa análise que você mostrou, geométrica, ela tem um pouco a ver com Net Dollar Retention? Ou você vai explicar mais depois sobre isso? Só pra... Não diretamente, Daniel, porque é o seguinte, por enquanto, no ponto que a gente está falando só de retenção de clientes. Tem gente que fala de logomarcas, em inglês eles usam mais esse termo, tem gente que fala logo retention, é que assim, cara, eu tinha 10 clientes, agora eu tenho 9. Nesse momento, a gente não está entrando no mérito se esses caras estão gastando mais ou menos, a qualidade desses clientes. E o Natural Retention justamente é entrar nessa qualidade. O que aconteceu? Bem, existe o churn de clientes, que é esse que a gente está vendo, e o de receita, certo? Só que aí o pessoal começou a ver, coisa de 4, 5, 6 anos atrás, que muita empresa estava tendo um churn negativo de receita. O que acontecia? Ele tinha 100 clientes, perdia 30, só que aqueles 70 dali a pouco estava gastando mais do que os 100 iniciais, porque o ticket médio aumentou. Isso é chamado de curva do sorriso. E aí, chegou um belo dia que falou, cara, churn tem um sentido que é tipo assim, perda, vazamento, coisa desse tipo. Falou, cara, churn negativo, meio assim, né, vazar para dentro, né, tá meio feio falar isso. Aí os caras começaram a falar Net Dollar Retention como uma forma de representar esse ganho de receita com a mesma base de clientes que você tem. Porque no final ele parte do princípio do cohort também, né? Então, por exemplo, adquirir clientes no Q1 de 23, ou daqui 3 anos, como que vai estar esses caras, né? Exatamente. É meio que assim, olha, eu tenho os meus clientes lá de, sei lá, 2020, agora eu vou olhar em 2021, quanto que os meus clientes de 2020 me geraram de receita, esquecendo os de 2021. Eu comparo um com o outro e o mercado busca 110%, 120%, mais ou menos. De crescimento de um período contra o outro, né? Exatamente. Agora, sim, cada caso é um caso, né? Você tem empresas, por exemplo, que... você tem um modelo de negócio que você vende uma assinatura de R$ 99,00 e ponto final. Cara, por um negócio desse não faz sentido falar em Net Dollar Retention. Outra coisa é que, assim, você tem um negócio que vai muito bem, esse crescimento inicial, mas esse crescimento também não pode durar muito tempo, sabe? Porque eu estou falando assim, olha, desses mesmos clientes eu estou tirando mais dinheiro, mais. Sabe? E depois de um tempo isso estabiliza também. Então, é interessante olhar, por exemplo, do primeiro para o segundo ano do cohort. Agora, fazer esse mesmo cálculo mais para frente já não faz tanto sentido, sabe? Chega um limite, né? Do que dá para tirar dinheiro daquela mesma base de clientes. A não ser que você crie uma coisa muito inovadora, muito diferente, né? Mas também no Exatamente. futuro vai também ter o mesmo limite, né? Enfim. Aí você pode ter saltos e tudo, mas, né, em regra fica difícil, né? Mas, Legal. Rodrigo, se você vier fazendo cross-sell em si, né? Então, vamos supor, você entrou com um produto, depois você vem com o meio de pagamento, você vem trazendo novas ofertas para a mesma base, e a gente sabe que para crescer faturamento, ou você amplia o ticket da base atual, ou você atrai novos clientes.
Então, como que Perfeito. você faria esse modelo de retenção em si, em produtos recém-lançados que estão aumentando ali o ticket daquele cara, porém, você não tem histórico ainda para fazer uma análise um pouco mais detalhada? Tá, em primeiro lugar, vamos sempre fazer distinção, né, entre a modelagem de clientes e a modelagem do ticket médio ao longo do tempo, né? São duas modelagens separadas que a gente tem que fazer. Então, sim, você pode, né, mais uma vez, ter uma perda de cliente e aumento do ticket. Agora, sobre esse tipo de situação, quando a gente tem poucos dados, cara, eu escrevi um artigo sobre isso. Na verdade, eu até tive, vamos dizer assim, a honra de escrever junto com um cara que é uma autoridade do mundo em LTV, um cara chamado Daniel McCarthy, e era a terceira opção que estava de tema lá no grupo, que era fazer justamente uma apresentação sobre LTV nesse contexto de poucos dados e tudo. Deixa eu tentar achar rapidamente aqui o artigo, mas não vai dar para eu me aprofundar muito, mas não é nada tão complicado. A grande questão é o seguinte: a gente vai usar aquela velha lógica de startup. Em vez da gente trabalhar com números históricos, que a gente tem todo um histórico, a gente vai trabalhar com hipóteses, tá? Então, a gente vai começar a falar... achei o que eu vou colocar aqui. Isso você está aplicando também para novos produtos em si. Então, vamos supor que eu tenho uma base histórica, vou utilizar aqui a Piggyback. Ela tem o serviço dela de assinatura e agora lançou também um serviço de podcast, vamos supor. Então, você metrificaria podcast de forma apartada. Então, vamos supor, pode ter um cara que vai entrar para podcast, mas ele não vai entrar na newsletter. Então, você faria essa distinção ou você faria um pool em si, faria um profit pool do que o cara está entrando e meio que segregaria ali dentro? Não, eu continuaria pela ótica de cliente, pela ótica de coorte, tá? Do mesmo jeito, e tentaria fazer um teste de hipóteses em cima do aumento do ticket médio daquele cliente, tá? Vamos dizer, quando a gente está nessa ótica financeira, o produto ele pode ser meio que abstraído, sabe? É como se falar, olha, eu sei lá como, mas eu consegui aumentar o ticket médio desse cliente de X para Y. Por um acaso, é porque agora na Piggyback tem podcast. Mas para quem está fazendo essa modelagem financeira, não precisa entrar tanto na ótica de produto, sabe? A não ser, né, no momento que ela for falar assim, olha, poxa, e agora temos um podcast, vamos tentar fazer uma hipótese aqui para esse modelo, quanto será que a gente vai elevar esse ticket médio, sabe? Mas em relação a clientes novos que venham, por exemplo, para o podcast, não entrariam no produto inicial. Esse seria o ponto. A gente está falando de retenção de clientes, né? Não de Sim. receita. Então, vamos supor, beleza, eu tenho uma base que aí sim ela pode ser uma base consumindo os dois produtos ou apenas um, e eu posso ter novas bases que entrem apenas pelo produto novo. É mais como que você faria essa distinção? Você segregaria cada produto e faria um cohort diferente ou não? Botaria, ó, a partir desse momento que a gente colocou mais um produto, a gente tem esse tipo de curva de retenção, talvez. Você faria em grande parte do mesmo modo, mas você ia tentar entender qual é a diferença que aquele novo produto fez nas suas curvas. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, como todo bom teste científico, você não pode mudar 10 variáveis de uma vez, correto? Vamos dizer que não mudou nada no marketing, nada no CS, nada na empresa, só mudou o produto, tá? E dali a pouco, você tinha um coorte ali do mês passado que você teve um CAC de 100 e dali a pouco fala, agora meu CAC foi 80. E dali a pouco você tinha uma curva de retenção que ela caía com uma grande velocidade, agora tem uma curva de retenção que ela está caindo mais lentamente. Não havendo outras mudanças dentro do negócio, a hipótese mais provável é que o produto, né, seja uma nova versão do produto, ou seja um produto complementar, foi responsável por aquele novo comportamento. Agora, o que você pode fazer também é o seguinte, você fazer curvas de retenção para quem chegou por um determinado produto ou para quem chegou por outro produto,
tá? Você tem situações que podem ser assim, bem sutis, que, por exemplo, vou dar um exemplo, né, exagerado, mas que é real. Imagina só que a sua empresa tem um determinado produto que está dando prejuízo, tá? É claro que no mundo digital isso é mais difícil de acontecer, mas só para eu ser mais enfático aqui no exemplo. Numa análise tradicional, né, o que qualquer gestor falaria? Cara, tira esse negócio de linha. Para quê? Você está dando prejuízo. Agora, você pode fazer, de repente, uma análise e descobrir que os seus melhores clientes chegaram no seu negócio por meio daquele produto que dá prejuízo. E aí, você inverte totalmente a sua visão sobre aquele produto. Talvez você pode até falar assim, caraca, eu preciso talvez até promover mais esse produto, porque os meus melhores clientes chegaram aqui pelo apelo que esse produto trouxe. Então, tem uma série de recortes assim que dá para a gente fazer nessa questão. Tipo, a gente poderia, se a gente pegasse um exemplo prático disso, talvez, aí você me corrige aí se eu estiver falando besteira, seria mais ou menos como a Apple está utilizando o Apple TV Plus e os bundles de serviços como fitness e outros serviços, o próprio Apple Music, etc. São serviços que ela incorporou para reter clientes nos seus produtos, nos seus devices e também para vender mais aparelhos, né, mais hardware que onde ela brilha, né? Tudo bem que a receita dela nesses serviços também cresce, mas, por exemplo, continuando na mesma linha, né, ela ter comprado os direitos de transmitir o beisebol e agora o soccer, né, o futebol nos Estados Unidos, inclusive estando envolvida na contratação do Messi lá pelo time de Miami. Isso assim, o Messi vai dar o que de retorno para a Apple, tipo, em termos de você vai vender um pedaço do dedo do Messi, tipo, enfim, brincadeira à parte, né? Mas o ponto é que é um investimento que ela está fazendo para aumentar a audiência do streaming, e aumentando a audiência do streaming, ela consegue atrair mais clientes. Esses clientes eles vão comprar mais produtos dela, tipo, desde a própria Apple TV, vão comprar um computador novo, um telefone novo e assim por diante, né? Acho que está mais ou menos por aí, né, o caminho. Estou falando muita besteira ou seria um bom exemplo aí no caso? Não, eu acho que é um ótimo exemplo. Na verdade, sim. O Apple TV Plus, por exemplo, e o próprio Apple Music, sabe? São produtos que, porra, é claro que tudo pode acontecer, a Apple ainda mais, né, do jeito que os caras são fora, né, da curva, pode até surpreender a gente. Mas, a princípio, eles não são e nem serão produtos muito lucrativos no futuro. Por que eu digo isso com tanta segurança? Porque, né, o Spotify, o Apple Music, de cara, 70 e tantos % da receita bruta vai para as gravadoras. Então, assim, aquilo por si só não é um bom negócio, sabe? Imagina que você tem um negócio que de cara você tem que mandar 70 e tantos % da sua receita, não é do lucro não, para um terceiro. Só que nessa composição, né, ele pode aumentar o tempo de vida do cliente, né, pode diminuir a perda de clientes, né, e tem uma série de efeitos aí que aumentam o valor, né, do negócio. Acho que é bem por aí mesmo. Beleza, pessoal? Respondido aí? Alguém quer fazer uma pergunta antes do Rodrigo seguir adiante? Tem algum outro ponto aí? Manda bala. Não, maravilha. Então, gente, Oi, o que a gente vai... desculpa. Eu levantei a mão aqui, mas acho que vocês não viram. Rodrigo e Ah, Guilherme, opa. tudo bem? Desculpa, Tudo bem, Guilherme. Guilherme? A gente realmente não viu aqui, pelo menos aqui na listinha aqui, você não Não, subiu aqui para tranquilo. cima, foi mal. É bem rápido, pode ser uma resposta resumida. Essa engenharia de dados com clientes de games, por exemplo, de celular, mobile, funciona também perfeitamente. É dentro dessa mesma lógica. Cara, se for um game por assinatura, é exatamente do jeito que eu estou mostrando, tá? Se ele não for por assinatura, aí tem outras coisas que a gente poderia fazer para a análise ficar mais correta.
Para, Tá. por exemplo, recompensa, tipo de compra, o pessoal faz compra de itens, etc., é outra lógica. Se for uma coisa meio tipo e-commerce, né, que pode comprar um dia, passar 3 anos sem comprar, depois comprar 3 vezes na mesma semana, aí existem umas técnicas complementares que podem ser usadas. Agora, tem muitos conceitos que a base é a mesma, tá? Beleza. E como eu comentei anteriormente, dá para usar, dá para fazer algumas, vamos dizer, gambiarras nessa estrutura que eu estou mostrando aqui e usar para modelos não contratuais. Só não vai ser a melhor forma de fazer, tá? Aí, como eu falei, por exemplo, você considera que depois de 6 meses que você perdeu, o cliente não faz uma transação, que teve churn. Isso não é muito certo, mas pode dar um resultado razoável, assim, tá? Beleza. Ok, pessoal. Então, vocês devem se lembrar, né, que agora há pouco a gente viu aquela curva, né, que tinha a linha azul, né, que era o real, né, e a laranja que era projetada, e que a gente via que o seguinte: a curva azul ela caía muito rapidamente e depois se estabilizava. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma heterogeneidade dentro da nossa base de clientes, tá? Ali dentro da nossa base, a gente tem tanto clientes que têm exatamente o nosso perfil, que tem um fit perfeito com a nossa proposta, e tem clientes que não tinha nada a ver e que caíram de paraquedas ali, tá? Então, o que acontece? Um processo de seleção natural. Aqueles que não tinham nada a ver, rapidamente vão embora, tá? E tem aquela curva, né, aquela queda rápida na curva. E aqueles que tinham uma adequação muito grande ao produto, aqueles que vão ficando ao longo do tempo. De forma simplificada, a gente pode trabalhar num modelo, tá, que é o que a gente vai ver agora, de 2 segmentos. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente, em vez de ter uma taxa de churn, como a gente acabou de ver no método geométrico, na verdade, esse aqui também é um método geométrico, mas é um método geométrico de 2 segmentos. Tá? A gente vai quebrar a nossa base em 2 segmentos, que um vai ter uma determinada taxa de churn e o outro vai ter uma outra taxa de churn. Tá? Aqui, eu não fiz um passo a passo tão detalhado como eu fiz no outro, porque a lógica é muito parecida. Tá? Olha aqui, ó. Mês, né, clientes, quantos sobreviveram. Segmento 1, né? Deixa eu colocar uma coisa mais arbitrária aqui por enquanto. Vou colocar aqui 5, lá 10, e, lá, 40 e 60. Tá. Ó, mais uma vez eu coloquei 3 informações, tá? Não são 4, porque essa aqui é complementar, né? Se um pedaço da minha base tem 40%, o outro naturalmente tem 60%. Então, eu tenho 3 variáveis nesse modelo aqui. Essas 3 variáveis que estão destacadas aqui. O que eu vou fazer aqui? Com os números arbitrários, eu estou colocando o decaimento aqui do meu segmento 1, tá? Com churn de 5%. No segmento 2, eu estou fazendo o decaimento aqui de 10%. E aqui eu tenho um geral, que é simplesmente uma média ponderada. Tá? Eu pego o tamanho de cada base e considero o churn de cada uma delas, e chego aqui numa média ponderada delas. Ok? Então, desse modo, eu chego aqui numa curva final. E aí, pessoal, por fim, eu faço aquela mesma lógica que a gente viu no modelo geométrico de um segmento. Tá? Eu calculo o erro quadrado, e faço a soma do erro. E, mais uma vez, eu vou contar aqui com a mágica do Excel. A barrinha do zoom fica bem no menu aqui do... Vou passar aqui para baixo. Eu vou vir aqui em dados. Só um instantinho. Solver. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero reduzir, né? Quero minimizar
o meu erro, que está aqui no L3, mudando as variáveis que estão aqui na F3, G3 e G4, né, que eu acabei de falar com vocês, que são as 3 variáveis que a gente tem para manipular aqui. E nesse caso, eu preciso que esses valores eles sejam menores que 1, só que aqui no solver, né, nessa função do Excel, ele não tem a opção de menor, ele só tem a opção de menor ou igual. Aí a gente faz essa gambiarra de colocar menor ou igual que 0,999, que fica dando praticamente na mesma que menor do que 1. Ok? Então a gente pede aqui para ele resolver. Ok, aceitei aqui o resultado. Agora, eu sei que eu tenho que metade mais ou menos da minha base tem um churn de 3,6% e mais ou menos a outra metade tem um churn de 48%, tá? Agora, vamos, né, ver isso aqui visualmente para ver como é que fica. Olha, aqui nessa linha amarela, a gente tem a nossa retenção geral, tá? Você vê que é uma curva que faz mais sentido pelo que a gente já viu, né? Essa coisa de decaimento mais rápido, e depois alguma estabilização e por aí vai. Aqui a gente tem o segmento 2, né, nesse pontilhado laranja, que é o que tem um churn muito elevado, e aqui o segmento 1, que tem um churn mais baixo, tá? Juntando as duas, a gente tem essa curva do meio. E agora, né, a prova dos 9, que é o famoso real versus projetados. E olha aqui o resultado que a gente tem. Eu acho que vocês vão lembrar, né, na planilha anterior, a gente tinha tinha duas curvas, né, que se encontravam, mas que estavam muito longe de ficarem tão próximas assim. Então, a base de tudo que a gente está conversando aqui, de tudo que a gente está vendo, é a gente ter uma boa curva desse tipo, tá? Na verdade, o cálculo do LTV em si, ele é muito simples, uma vez que você conseguiu construir algo desse tipo, que funciona. Aqui no nosso caso é o que está na coluna K, tá? Eu posso parar por aqui? Eu posso, tá? Em tese, eu posso colocar 3 segmentos, 4 segmentos, né? E aumentar. Só que eu vou ter um problema. Eu já estou com 3 variáveis sendo manipuladas aqui. Se eu for para mais segmentos, dali a pouco eu estou com 4, 5, 6, 7, 8 variáveis, eu estou com um modelo muito complexo. E para isso, a gente vai ter uma última forma de modelagem que a gente vai ver, né, logo em seguida, que é um modelo que a gente trabalha com infinitos segmentos. Tá? Em vez de a gente trabalhar com 2 segmentos, a gente trabalha com infinitos segmentos de clientes e com isso a gente consegue uma precisão muito grande. E o que é melhor? A gente tem um modelo que é ainda mais simples do que esse. Ele não é mais simples do ponto de vista conceitual. Se vocês pararem para analisar, esse modelo é muito simples aqui, né? Qualquer pessoa que parar, entende um pouquinho de matemática para olhar, ele é muito simples. Esse outro, do ponto de vista da fórmula, tudo é mais complicado. Só que ele tem 2 variáveis. Então, se você precisar colocar num software, em algum tipo de modelagem, ele realmente vai ser bastante prático e também mais preciso. Pergunta, Rafael, existe algo ideal para definir o número de segmentos, o número N de segmentos? Rafael, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Ah, tá. Olha, a questão é a seguinte, com um segmento, você não tem poder de previsibilidade, tá? O que a gente viu, ele joga a sua base de clientes para próximo de 0 muito rapidamente, não use. Com 2 segmentos, a gente tem um modelo que já funciona, tá? Se você quiser usar esse modelo aqui para o seu cálculo de LTV, perfeitamente, já dá para usar, você não vai ter um resultado ruim. Agora, trabalhando com mais segmentos, né, e como eu falei, né, com esse modelo que a gente vai ver agora de infinitos segmentos, a gente tem um modelo que é ainda melhor, então que vale a pena ser utilizados também. Ok, pessoal? Então já vou fechar essa parte aqui. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta,
vou partir aqui para esse modelo de infinitos segmentos, para a gente ter uma modelagem mais correta. Beleza, entramos no Guerra Infinita. Vamos embora. Exatamente. Estou colocando aqui no grupo também, para quem quiser. Esse modelo se chama SBG, de Shift Beta Geometric. Aí realmente é uma conversinha meio entre uma certa estatística, mas está tudo montadinho aí na planilha, não tem erro. Então, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Compartilhar, pronto. Acho que todo mundo já está vendo agora, né? Pessoal, agora, o que a gente vai fazer eu não vou entrar muito no mérito da lógica que existe nessa fórmula aqui, por exemplo, tá? Desse gama e desse delta. Se alguém quiser, vamos dizer, o fundamento para isso aqui, eu posso mandar o artigo, mas o que a gente chegou no modelo agora, que a gente tem essas duas variáveis aqui, que são chamadas de gama e de delta, tá? E o que a gente vai fazer? A mesma coisa de sempre. A gente vai rodar uma função solver. Basicamente falando o seguinte, eu quero que o meu cálculo de erro seja o menor possível, alterando essas duas variáveis aqui, e nesse caso eu só preciso checar essa caixinha que está aqui embaixo, tá? Elas precisam ser não negativas, então não precisa nem colocar nada aqui no meio. Com isso, eu peço a solução e ele me dá um modelo que pode ser aqui, ó, essa linha aqui até onde eu tive de dado histórico. Daqui para frente é o que a gente está projetando. É um modelo que funciona extremamente bem, e uma vez que a gente tem enfim, tem um template como esse aqui, também não tem segredos, tá? Só prestem atenção que, assim, aqui, por exemplo, tem esse 0%, existe uma fórmula aqui nessa linha, e depois uma outra fórmula que fica até a última linha. Então, existe uma mudança nesse início aqui, que ela tem que ser mantida, tá? Não foi uma quebra de padrão, né, não intencional, não, tá? É assim mesmo que ela tem que ser feita para funcionar. Então, desse modo aqui, a gente consegue ter índices reais, índices projetados, muito próximos dos índices reais. Ok? Então, mais uma vez, quem quiser entender melhor a base teórica disso, eu posso falar um pouco mais depois, mas o importante é que assim, é assim que funciona, e funciona muito bem, pode ser implementado no Excel, pode ser implementado, né, num software, em Python, o pessoal usa muito, e isso aqui dá a base para a gente fazer o que a gente quiser. Ok? Muito bem, pessoal. Na verdade, eu acho que eu tinha uma outra de SBG um pouco mais passo a passo. Na verdade, eu tinha sim, pessoal. Desculpa, qual que eu mandei para o grupo aqui? Não, eu mandei a certa. Tá, mas é a mesma coisa. Aqui eu tinha colocado passo a passo. Então, índices reais, projetados, gama e delta, o SSE, aqui eu mostro direitinho para ir na tela do solver e tal, mas o mais interessante que eu estava querendo mostrar era isso aqui. A gente chega numa curva que praticamente ela é perfeita e que, né, nos traz uma confiabilidade muito grande, né? Então, a gente veio desse modelo aqui, que é o que a maior parte do mercado utiliza. Depois a gente veio para esse método de 2 segmentos, né, que ficou mais preciso, e depois a gente veio para esse método final aqui de infinitos segmentos, que a gente vê que a gente criou um modelo que ele é praticamente idêntico à realidade. Fica muito difícil ver uma diferencinha aqui dessa curva laranja para azul, ok? Dito isso, pessoal, uma vez que a gente entendeu essa questão da retenção, o LTV, propriamente dito, se torna um problema simples, tá? Que a gente vai tratar agora. Então, mais uma vez aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
o cálculo do LTV, e vou compartilhar a tela aqui também, que vocês vão ver que, assim, a parte difícil, ela foi até aqui. Aqui, pessoal, né, acho que já estão vendo a minha tela, né? Só por questão de fazer um link entre uma coisa a outra, eu copiei exatamente aquela última tela lá da retenção SBG, né, que é essa retenção mais exata que existe, de infinitos segmentos. Eu copiei aquela tela, né, aquela aba para cá, para a gente poder fazer referência a ela, tá? Porque essa coluna H aqui, tá? Que a gente jogou né, para um período mais longo, ele vai ser a base para o nosso cálculo de LTV, ok? Então, dito isso, finalmente, vamos chegar aqui no cálculo do famoso LTV. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui em cinza as variáveis que precisam ser preenchidas, tá? Então, né, de forma arbitrária, eu coloquei aqui que existe um valor inicial de R$100, como se fosse lá uma assinatura de R$100 que é paga, tá? Considerei aqui também que existe um crescimento de 1% ao mês nesse valor. Da onde que eu vou tirar, né, esses números, né, principalmente o segundo deles? Do meu histórico, tá? Eu vou pegar um coorte, eu vou tentar ver qual que é o meu ticket médio ao longo do tempo naquele coorte e, né, usando na estatística chama regressão linear, né? Você vai criar uma reta que tem um ponto de início, que tem um ritmo de subida. A gente vai chegar num crescimento, seja ele aritmético ou geométrico, para o nosso ticket médio, tá? Que está aumentando aqui com o passar do tempo. Só que o LTV, ele não é uma medida de receita, tá? Ele é uma medida de lucro, tá? Que é trazido a valor presente. Então, a gente precisa de ter a margem de contribuição do nosso produto, tá? Do nosso serviço. No caso aqui, como a gente está falando, né, mais de SaaS, de tecnologia, eu joguei aqui uma margem de contribuição de 70%, tá? Que é uma margem boa aí, né, que pode ser usada, né, que é muito comum, né, nesse mundo. A margem de contribuição é o índice, né, o valor ideal para esse tipo de cálculo. Mas a margem bruta, né, gross margin, né, que existe em todo o DRE bem organizado, funciona bem também, tá? Existe uma diferença que não é muito grande, tem alguns detalhes. O ideal é a margem de contribuição em que sentido? No sentido que a gente considera todo custo variável, todo lucro variável, ok? Por fim, a gente tem aqui uma taxa de desconto, porque a gente tem um fluxo financeiro que vai para o futuro e precisa ser trazido a valor presente. Da onde que a gente tira esse número? Tá? A nossa taxa de desconto tem que ser o nosso custo ponderado de capital. O pessoal da área financeira usa essa sigla aqui em inglês, tá? WACC, the Weighted Average Cost of Capital, custo ponderado de capital. O que é isso? É basicamente o seguinte, imagina que 100% do seu capital veio de um banco, e esse banco te cobra 22% de juros ao ano. Então, pronto, a taxa de desconto é 22%. Agora, quando parte desse capital, ele não veio de um banco e cobra uma taxa certinha de juros, ele veio de investidores, de sócios, fundadores, esse conceito ele se torna um pouco mais sutil, porque é mais ou menos quanto que aquelas partes, né, aqueles sócios, investidores, estão esperando de retorno. É como se eles falassem, olha, eu preciso ter um retorno de tanto, e essa seria a taxa de desconto a ser utilizada. Diga, Antônio. Essa taxa de desconto é a mesma que a gente utiliza para cálculo do TIR, no caso, a taxa de investimento de retorno? Ela pode ser, mas ela é fundamentalmente o custo de capital do seu negócio, sabe? Entendi. Então, vai depender da estrutura de capital do seu negócio.
principalmente distribuição que você tem entre capital de terceiros, capital próprio, dívida e investimento. Então, fundamentalmente é isso, ver quanto que seus investidores pedem de retorno, ver quanto que o seu banco pede de retorno de juros e fazer um cálculo em cima disso. Agora, quando a gente está aí com uma Selic na faixa de 13%, o mundo de startup trabalha mais ou menos nessa faixa que está aqui, tá? 20, 21, 22, no máximo em 24%, que seria uma taxa usual de se usar nesse momento de mercado. Né? Quando a Selic estava 2%, né? Sei lá, talvez trabalhasse com 8%, né, de uma taxa de desconto. Mas nesse momento é mais ou menos a taxa que eu tenho visto o mercado usar por aí. Oi, João. Rodrigo, uma dúvida. No caso de uma empresa que é bootstrap, que ela não pegou capital e que eu financio o crescimento, tudo com o próprio dinheiro do cliente, eu aplico a Selic aí? Não, Nada. se aplica mais que a Selic, tá? Porque é como se você, né, João, falasse assim, olha, para receber Selic eu deixava o dinheiro no banco e ia dormir, ver a sessão da tarde. Para receber 13% eu ficava lá. Então, assim, o que eu tenho como taxa de desconto é como se você estivesse separando um pouquinho a pessoa física da jurídica e você, João, pessoa física, estivesse falando para a jurídica, olha, eu espero pelo menos, né, 20%, 22% de retorno no meu capital que está investido aí. Tá? Então, mesmo sendo bootstrapped, a gente tem que trabalhar com taxas mais altas. Beleza. Mesmo que você já tiver retornado capital, eu ainda continuo colocando isso dentro do... Sim, sim, porque senão você, de algum modo, você tem um capital ali, aquela empresa tem um valor, ela tem um capital, então, sim, a gente sempre trabalha com taxas que estão alguns bons pontos acima da Selic, assim. Ah, joia. Obrigado. Coisa mais ou menos desse tipo. Perfeito. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? E um último detalhe que não aparece aqui como variável nesses campos, mas é um ponto importantíssimo também, importantíssimo, é o seguinte. Quando a gente faz, né, essas modelagens aqui de tempo de cliente, por melhor e mais correta que ela seja, ela tem um ponto fraco, que é o seguinte, ela pode estar indicando, por exemplo, que 5% dos seus clientes estariam com você depois de 10 anos de relacionamento. Mas por conhecimento de negócio, a gente não pode aceitar isso, tá? Então, o que a gente sempre tem que fazer? A gente tem que dar um limite no tempo de vida dos nossos clientes na marra, tá? Por conhecimento de negócio. No nosso caso aqui, eu coloquei 60 meses. Mas poderia ser, por exemplo, 120 meses. O caso do Nubank, por exemplo, eles falam explicitamente lá no prospecto de IPO deles que é 120 meses. É como se falasse o seguinte, quando aqueles que ficaram, né, aqueles que estão projetados para ficar 10 anos, é como se no dia que completa 10 anos, tem 100% de churn daqueles clientes que ficaram, tá? Porque senão acaba havendo uma distorção no modelo e ficando clientes que ficam por 12, 15, 20 anos, o que não faz sentido, não é razoável. Então, esse número aqui, ele é muito importante, tá? A gente não pode ir copiando e colando aqui no Excel para o resto da vida, porque senão a gente vai superestimar o nosso resultado. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma coisa muito simples, que é calcular, né, o valor que está sendo gerado por esse cliente mês a mês para a gente poder trazer o valor presente. Então, o que a gente vê aqui? Momento zero, a RPU é de 100, que ainda não teve tempo de aumentar. O nosso lucro é de 70, que, né, aplicando a 70% de margem. A gente tem 100% desses clientes vivos, tá? Então, aqui a gente usa esse conceito de lucro, esse pipe, a tradução dele seria tipo assim, dado que vivo, tá? Que é os 70 vezes 100%. E o que eu vou fazer por fim? Eu vou trazer esse valor a valor presente. Então, no caso aqui do primeiro, né, ele está no momento zero, então, né, ele continua sendo 70, mas para os outros a gente sempre vai tendo uma redução, né? Sendo que aqui, ó, quando a gente pega períodos mais distantes,
o que seria 22 se tornou, né, 14,79, por exemplo. Está claro até aqui, pessoal? A gente pegou uma sequência de fluxos, tá? Calculou quanto que seria o lucro, considerando o percentual de clientes que estariam ativos, vivos até aquele momento, e a gente trouxe aqueles valores a valor presente. Por fim, o que a gente faz? A gente faz uma simples soma desse fluxo de caixa futuro. A gente soma, tá? Nisso, a gente chega num conceito que é o conceito de PAV, que é de valor pós-aquisição. Ou seja, eu estou querendo saber quanto que esse cliente vale para mim uma vez que ele foi adquirido, tá? Só que agora ainda falta uma última variável para a gente chegar no LTV correto mesmo, que é o CAC, tá? Porque na definição, né, mais uma vez, a gente fica entre as definições meio de mercado, mais vulgares, e as definições mais acadêmicas. A definição mais correta de LTV é o PAV, todo esse fluxo que a gente tem futuro, menos o CAC, tá? Então aqui a gente finalmente chegou, né, a um valor de R$ 529 de LTV para esse pessoal, né, com essas variáveis, com esse padrão de retenção que está aqui, e etc. e tal. E aí, né, tem aquele famoso CAC-LTV, né, essa proporção que é muito comum. Se a gente for fazer, né, a proporção do LTV propriamente dito, a gente vai chegar em uma vez aqui nesse caso. Se a gente usar o PAV sobre CAC, que é o que muitas vezes o mercado chama de LTV sobre CAC, a gente vai chegar em 2. Tá? Então, assim, é um negócio até meio chato, mas grande parte do mercado chama isso aqui, que está na linha 13, de LTV sobre CAC, tá? Sem a subtração do CAC, tá? Então, se a gente for trabalhar com um conceito mais rigoroso, a gente teria um LTV sobre CAC de 1, mas a diferença deles é 1, sempre, tá? Por definição. Se um der 1,06, o outro vai dar 2,06, como a gente está vendo aqui. Ficou claro, pessoal? Então, mais uma vez, o conceito de LTV é um conceito de trazer fluxos financeiros a valor presente. O difícil está aqui, ó, nessa coluna H. Tá? É aqui que todo mundo erra. Tá? Algumas pessoas fazem barbaridade, né? Coloca receita em vez de colocar lucro, não colocam um tempo limite, algumas coisas desse tipo. Mas entre erros não grosseiros, o desafio é isso aqui. De resto, realmente, assim, é aquela matemáticazinha financeira mais básica de juros, desconto, esse tipo de coisa. E aqui, vocês podem ter certeza, tem um LTV que, se o dado histórico foi correto, as premissas estão corretas, a gente tem, né, a gente analisou, né, que aqui em geral, nosso RPU vai crescendo mais ou menos 1% ao mês, a gente tem um LTV muito, muito bem calculado aqui. Legal. Rodrigo, só uma dúvida aqui, Daniel. Esse margem é o gross margin, né, que você comentou, né, o ideal dessa visão do gross margin, né? Uhum. E outra coisa, o CAC, na verdade, ele pode variar muito no período, né? Então, você pode ficar mais eficiente na aquisição ou menos eficiente. E aí esse CAC, ele anda junto também com a proporção da aquisição dos clientes. Então, por exemplo, no Q1 de 19 eu gastava 500, mas no Q1 de 23 eu gasto 250, um exemplo, né? Ô, Daniel, na verdade não, sabe por quê? Porque a gente está tratando aqui de um coorte. É isso que eu quis dizer, na verdade, é o CAC de um coorte, né? Exatamente, um CAC de um coorte. E aí esse CAC, ele morre. Você teve um determinado CAC naquele coorte e nunca mais. Ele não muda. Ele até se estende um pouquinho mais que as pessoas usam muitas vezes. Por exemplo, até o onboarding você ainda pode considerar como CAC. Onboarding? Boa, legal. Sim, o onboarding entra no CAC. Porque ele varia de acordo com o número de clientes adquiridos. Tá? Pouco importa se ele foi causa ou consequência da aquisição de clientes.
Mas uma vez que você passou desse período, passou do onboarding, então acabou. Esse número ele vai ser o mesmo para sempre. Legal. No caso, por exemplo, de CS, custo de CS, isso tem algum sentido? Por exemplo, eu tenho um time, um dado real mesmo, uma empresa, eu tenho um time lá de 3, 4 meninas que são do CS. Uhum. Tem salário, tem tudo isso aí, né? Então, o objetivo delas é fazer o ticket aumentar, né, dos clientes. Então, Tá. Essa pergunta é muito boa. Isso aí é o seguinte, se você tem um CS que ele é o velho suporte, tá? Que ele está ali realmente só para o cliente não ir embora, para ele ficar satisfeito, isso aqui vai entrar como custo do produto vendido, vai diminuir sua margem de contribuição ou sua margem bruta e entra aqui, ó, afetando essa linha 4, tá? Você tem um CS, por exemplo, muito caro, não vai ser 70%, vai ser 65% de margem. tem um custo Só operacional ali no final do dia. Exatamente. Legal. Só que, se você tem um CS vendedor, aí, pelo menos uma parte do seu CS tem que entrar como... não, na verdade, ele está vendendo sobre a mesma base, né? Tá. De todo modo, ele vai estar diminuindo aqui a sua margem, só que lá no seu DRE que você tem que fazer uma estrutura diferente. No DRE, né, a gente tem 3 grandes grupos quando é empresa de tecnologia, que é vendas e marketing, P&D e geral administrativo. Lá na parte do marketing, é importante que a gente separe sempre o marketing que é para novos clientes, tá? Que ele vai cair como CAC, e aquele marketing que é para cliente que já está na base, que é esse cross-sell e upsell. Então, de todo modo, ele vai entrar aqui nesse ponto de vista, ele vai estar entrando aqui, diminuindo sua margem de contribuição. Agora, ele não pode ser confundido com outras iniciativas de marketing que visam trazer novos clientes. Entendi. E, na verdade, pode afetar meu crescimento da RPU no final do dia também, né? Perfeito. Talvez, vou falar, não 1%. Pela minha média de crescimento, vai ser, sei lá, 10%, sei lá. Exatamente. Pois você está fazendo um bom trabalho de CS, isso aqui vai ser X%, né, e não Y. Exatamente. Vai estar aumentando seu LTV, embora ele pode estar diminuindo um pouquinho a margem de contribuição, porque é um custo a mais. Então, Sim, tem esse vai equilíbrio acabar aí. equalizando ali. Não, entendi. Exatamente, Beleza, show. Mas, enfim, idealmente, né, ele traz um resultado líquido positivo, né? A ideia é isso, exato. Tá bom. Maravilha. Obrigado, viu, Rodrigo? Manda. Pessoal, tem várias questões que a gente passou muito rapidamente, assim, teria, assim, literalmente mais umas 15 horas que daria para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que dentro desse escopo, assim, de, olha, vamos calcular LTV de verdade, tá? Sem né, essas formulinhas mágicas que tem na internet e tudo, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para trazer, mas estou totalmente à disposição aí para perguntas, trocar ideias sobre qualquer coisa. Estamos aí até a hora que vocês quiserem. Cara, assim, uma coisa que eu acho que é legal pra caramba, tipo, assim, eu sei que é um assunto árido, tá? E a proposta nossa desde o começo era que a gente trouxesse conversas, assim, para a mesa. Então, como eu falei com vocês, a gente precisa realmente sentar, anotar, escrever. Eu aconselho demais vocês a pegarem, revisar isso aqui, esse material depois. Se precisar, que deixe mais uns dias para vocês revisitarem com calma, etc. Teve uma pessoa que me perguntou, e eu até permiti, e acho que vocês podem fazer isso. Assim, o Rodrigo, depois ele pode me falar se faz sentido ou não, aí ele corta o barato. Mas, por exemplo, se tem alguém do seu time financeiro que deveria estar aqui, ou que deveria ter assistido esse conteúdo, ou que deveria ter tido acesso aos materiais, pode passar para ele. Passa o link para ele. Vou subir o link aqui no YouTube. Eu só peço que vocês não compartilhem para mais pessoas, até pelos colegas que aqui estão. Mas, tirando isso, cara, isso aqui é para enriquecer a sua companhia. Isso aqui é para enriquecer o seu negócio. Eu falei assim, é claro que, por exemplo, eu até brinquei com uma das pessoas, eu falei assim, olha, nós somos, como seres humanos, né, somos seres indivisíveis em nós mesmos, somos uma pessoa única,
e por conta disso, obviamente, a gente não se multiplica nesse sentido. Mas é óbvio que, poxa, a nossa companhia não é assim que funciona. A não ser que você faça tudo sozinho, que aí seria meio esquisito. Eu acho que você deveria procurar ajuda nesse sentido. Mas, cara, se você está estruturando um negócio, você está crescendo a sua companhia, etc., esse material ele precisa. O link dessa gravação eu vou subir no YouTube como não listado e depois eu mando no grupo, tá? Para quem tá, o Guilherme que está perguntando. Então, esse é um conteúdo que vocês precisam compartilhar com o time de vocês. Ele é muito, muito sério, é um assunto importante, é árido, vocês precisam gastar tempo, discutir, estudar juntos, aprimorar, etc. Acho que esse é o propósito aqui, sabe? A ideia aqui é deixar para vocês um conteúdo, material de estudo. Por isso que quando eu falo com vocês essa questão de, entre aspas, mentoria, é muito nesse sentido, porque, assim, sendo muito honesto, onde que vocês vão encontrar esse material? Onde que tem nessa profundidade, passando item por item de planilha, etc. A G4. Onde, respeitosamente, eu amo os meninos, isso aqui não tem lá. Não tem. Isso aqui não tem lá. Não tem. E tudo bem, são coisas diferentes, tá? A gente tá falando aqui enfim, são coisas diferentes. Mas esse patamar de material nesse nível não tem. Por isso que eu vou repetir. Precisam passar isso aqui com o time de vocês. Cara, isso aqui eu quero que vocês deem certo, eu quero que o negócio de vocês decole, exploda. Então, assim, conversem, compartilhem isso com o time de vocês. Tem um outro ponto. Todas as planilhas que o Rodrigo mostrou aqui estão compartilhadas no grupo do WhatsApp, tá? Todas, tá, Wellington? Então, estão todas lá acessíveis, você pode só baixar, estão todos lá para vocês, não tem nenhuma restrição nesse sentido. E aí, assim, o Rodrigo, gente, ele literalmente está dentro do grupo, ele está no nosso grupo de WhatsApp, ele está lá dentro, na nossa comunidade. Vocês podem chamá-lo, se vocês quiserem, olha, poxa, gostei disso que o Rodrigo falou, etc. Poxa, quer conversar mais profundamente com o Rodrigo, quer ver como às vezes o Rodrigo pode ajudar melhor vocês, mas vocês conversem com o Rodrigo, não tem nenhum problema. Vocês não roubando ele da pingback, no mais tá tudo certo, tá? Mas assim, esclarecimentos, eu mando no grupo, áudio rápido. Isso, você até nesse sentido, o que pega? Tipo, essas conversas, eu sei que vocês vão sair daqui com dúvidas, com coisas para pensar, etc. Essas conversas, pessoal, se vocês quiserem levar publicamente no grupo geral lá, pelo menos nesse momento, deixar uma pergunta, etc., a gente responde publicamente ali, porque isso ajuda a outras pessoas também sanarem dúvida. E, gente, a melhor coisa que vocês podem fazer é fazer o papel de besta quadrada. Tipo assim, eu não sei nada, tá? E perguntar, cara, pergunta. Desculpa a vergonha que passei, não tem problema, mas pergunta porque... Não, mas é sério, gente. É que, tipo assim, é um assunto tão simples no que diz respeito... Desculpa, deixa eu reformular. É um assunto tão essencial, tão basilar, tão fundamental para o nosso negócio, que não se deem ao luxo de ficar sem resposta, de ficar sem saber, de ficar sem entender. Cara, se você só entendeu 20%, porque você é de humanas, tipo eu, tá tudo bem, velho. É assim mesmo, a gente custa para pegar as coisas. Tá tudo certo, você não tá sozinho. Não é porque você tem metade do QI do Einstein, como foi a polêmica da semana. Fiquem tranquilos, faz parte, cara. Não é tão simples e trivial as coisas. A gente vai aprendendo juntos e vamos crescendo nesse sentido. Então, perguntem. Não tenham medo de perguntar. Tem 2 perguntas aqui já na fila. Vocês podem perguntar agora, tá tudo bem de tirar dúvidas agora, mas reforçando que depois... Perguntem no grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum se vocês jogarem perguntas lá, a gente vai tentar, e todo mundo contribuir, igual, por exemplo, a gente foi falar de lançamento, foi falar de captura de lead, etc. Compartilhem as suas experiências, gente. Isso aí é um dos maiores ouros que a gente tem, é poder compartilhar nossas experiências uns com os outros. Vou começar com o Antônio. O Antônio levantou a mão, pelo menos aqui no meu monitor, foi o que levantou a mão primeiro. Depois o Derek, depois o João, beleza? Então, começando aí com o Antônio. Eu queria dar o parabéns ao Rodrigo, acho que, como o Matt falou, é um assunto essencial. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é a parte financeira, trabalhar com os números é o mais difícil. Apesar de ter conhecimento de matemática, ainda assim, fazer as planilhas é bem complicado, é bem difícil.
E entender sobre corte, entender sobre como é que calcula tudo isso é muito complicado. E aí eu só queria deixar uma sugestão, Rodrigo, de se tu puder fazer o curso para a gente, eu disponibilizar esse curso de 20 horas, por favor, fica à vontade aí, eu acho que vai ter muita pessoa interessada, né? Eu sou um. Não, bacana. Eu acho que assim, a gente pode repetir a dose aqui futuramente com outros conteúdos e, enfim, podemos pensar no curso aí completo também em algum momento também. Mas legal. E nesse meio tempo eu coloquei o DRE lá no grupo também, tá bom? No modelo aí que vale a pena seguir. Bacana. Rodrigo, eu tenho 3 pontos aqui, cara, eu queria te perguntar. Primeiro o que você considera e você vê em si como um cohort aceitável? Você vê que estão falando de 6 meses, de 1 ano, enfim, qual seria em si essa métrica aí em si mais pautável que o mercado em si digere melhor? Tá, eu vou responder de uma forma direta e de forma indireta. De forma direta, tipo uns 18 meses. De forma indireta, é o seguinte, cara, a prova dos 9 é criar um modelo e bater com a realidade. Se ele ficar muito batendo, porra, deu, sabe? De repente, não, eu não tinha 15 meses, eu tinha 12, mas eu estou vendo a curva batendo uma certinha com a outra, porra, então funcionou. Mas como regra do dedão, eu diria 18 meses. Tá, e aí, claro, você colocou ali na tua base de índices reais 22 meses, claro, sempre acima de 18, assim, eu acho que é um histórico aceitável, seria basicamente isso. Isso, mas mais uma vez, se você colocar ali 12, modelar e bater, cara, já dá para usar. Agora, se Beleza. você modela e uma coisa fica não bate com a outra, você fala, não, isso aqui ainda não tem um padrão próprio ainda. Tá. Todas as suas bases mensais, você considera que ela sempre decresce. Você Por não está definição. considerando, na minha visão aqui, por exemplo, como que você enxerga um cliente que ele deu churn hoje, e aí, sei lá, daqui a 3, ele procurou outras soluções, não encontrou alguma coisa legal, e aí volta para a base. Então, e ele, na verdade, ele estará nesse ciclo, ele não é um custo de aquisição, é uma pessoa que entrou por conhecer você e seria, na verdade, uma aquisição, sei lá, Tá. uma repositivação ali, né? Tá. O Derek, olha, por questão de simplicidade, eu prefiro colocar no corte novo, mesmo concordando com o que você acabou de falar, sabe? Que não foi um custo de aquisição. Porque senão teria que fazer algo tão complexo aí, sabe? De entender que o cliente voltou. Existem métodos para isso, mas assim, para não complicar, e principalmente se isso não acontecer o tempo inteiro, eu acho que faz mais sentido jogar no corte novo. Tá. Fico pensando aqui, você, pelo que você montou ali, tipo, em tese, dos primeiros 6 meses é o maior nível crítico ali de churn. Então, vamos supor que a pessoa saiu em 6, ela voltou em 12. Querendo ou não, você está considerando o churn do 6 ali, mas não está considerando o reingresso dele do 12 em si, né? Vamos dizer assim, para simplificar, para não ter que colocar outras técnicas em cima, cara, o cara foi lá, apertou o botão de cancelar, entende como perdido, e depois se ele assinou de novo, entende como cliente ganho de novo, como se fosse do zero. Não é a forma mais sofisticada de fazer isso, mas eu acho que é a mais simples e prática. Beleza. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Valeu. João... Fala aí, Rodrigo. Opa. João aqui. Rodrigo, partindo até do ponto dessa que você falou aí, de um período legal para poder pegar um histórico de 18 meses, né? Eu trabalho aqui com o SaaS e às vezes acontece, não, aconteceu muito ao longo do SaaS a gente ir crescendo e tendo problema técnico com esse crescimento. E durante esses picos de problema técnico eu tinha um aumento de churn. E aí eu tinha como se fosse eventos ao longo da jornada onde eu tinha um pico de churn e depois eu voltava para uma média normal. Eu considero tudo isso dentro do cálculo que faz parte, etc. Ou eu crio uma parte de... Para essas coisas que a gente acabou de discutir, você simplesmente considera. Tem outras coisas que dá para fazer em cima do que você falou, isso que é chamada análise de coorte. Existe toda uma área que é só de analisar coorte, sabe? Então você consegue ver, poxa, nesse período aconteceu isso, dá para fazer um monte de análise, um monte de conclusão, mas para a questão do LTV aqui, considere e ponto final. Beleza?
E, cara, Muito bom, pessoal. você teria modelos aí, Rodrigo, que você possa compartilhar também, em material, por exemplo, de BP, que é bem aceito, bem visto, meio que um padronizado em si. Pelo menos as linhas, não a formulação em si, mas, por exemplo, VC gosta mais de olhar no detalhe, então, querendo saber o fluxo de contratação preço a preço de cada funcionário, ou ele quer ler a linha em si, por exemplo, de contratação de uma área específica? Cara, isso é realmente interessante, tudo, mas eu não teria nada muito pronto nessa área, não, infelizmente. Beleza. Mas realmente é um negócio legal mesmo. Ok, pessoal? Então, valeu demais. Só ver uma show. pergunta aqui. Pensando na galera de humanas, poderia colocar temas relacionados como cultura e governança, que se fala para as próximas conversas, sem dúvida. Eu acho que uma conversa extremamente importante é cultura, valores, contratação, retenção, desenvolvimento de talentos, Sócio. sociedade. Nossa, isso aí, meus amigos. Nós vamos na É, aula. mano. Isso aí, né, a gente vai para cima. Mas acho Vamos que é deixar isso. para sábado que vai render, né? Essa aí rende. Mas, cara, são muitos aprendizados, cara. Isso é organizar, conversar e aprender juntos para não cometer os mesmos erros. Faz parte. Acho que é isso, pessoal. Tem alguma outra questão? Se vocês quiserem mandar lá no grupo, podem mandar lá. A gente continua conversando por lá. De novo, queria agradecer aqui a presença do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por essa aula ridiculamente incrível. Como a gente falou, que é um conteúdo extremamente escasso, raro, que a gente teve acesso aqui, teve essa oportunidade. Então, obrigado por estar presente também no grupo. Tão logo subindo aqui para o YouTube, eu deixo o link disponível para vocês irem passando aí para o time de vocês poderem acessar, estudar, etc. E chamem o Rodrigo para o que vocês precisarem aí. Às vezes o Rodrigo pode ver alguma questão de consultoria para vocês ou qualquer coisa nesse sentido que faça sentido para o momento aí de cada um, sobretudo para os meninos, meus amigos aí de humanas que precisam de um empurrãozinho com números. Fiquem tranquilos, vocês não estão sozinhos, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. Valeu demais. Pessoal. Boa noite. Vamos falando, boa noite, bom descanso aí para vocês. A gente vai Abraço, conversando, pessoal. Fiquem ligados aí, valeu.